Pessoal, bora aprender matemática e hoje falaremos das operações com os números decimais. E quais delas você sabe fazer? Deixa nos comentários. Se quiser aprender todas, é só continuar no vídeo. E a gente começa com qual? Com a soma. Como é que a gente faz soma de números decimais? E o passo-chave aqui é coloque vírgula abaixo da vírgula. Então vamos armar aqui a continha do nosso exemplo, colocando vírgula abaixo de vírgula. Vocês lembram que a gente pode colocar um zero após a vírgula, que não vai fazer diferença? Pois é isso que a gente vai fazer. Vamos colocar zeros para os dois números terem a mesma quantidade de algarismo. Quanto é 0 mais 4? 4. Quanto é 3 mais 0? 3. Abaixa a vírgula na mesma posição que ela estava. 0 mais 1 é 1. Então, essa soma aqui vai dar 134. Me diga se não é simples. Mesmo assim, eu trouxe um novo exemplo. Como é que a gente faz, então, essa soma? Tem que lembrar de colocar vírgula abaixo de vírgula. Esse é o passo-chave, porque o resto é só fazer como a gente já faz com soma de números naturais. Como é que vai fazer aqui? Podemos colocar o zero para a gente não se atrapalhar, já que zero depois da vírgula não vai fazer diferença, e efetuar a soma normalmente. 5 mais 0, 5, 0 mais 4, 4, 0 mais 2, 2. A vírgula tem que ficar na mesma posição, 1 mais 2, 3. Então, a resposta dessa soma é 3,245. Vamos continuar, então. Só que agora iremos falar de subtração de números decimais. É bem semelhante ao que fizemos na soma. A única diferença aqui é que a gente precisa fazer o maior menos o menor. E lembrar daquela regrinha que nós aprendemos lá de jogo de sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Nesse caso aqui do exemplo, qual número é maior? O 324 é maior. Então, vamos fazer 324 menos 0,13. Lembrando de colocar vírgula abaixo de vírgula. Então, fica 0,13. Quanto é essa diferença? Vamos efetuar. 4 menos 3, 1. 2 menos 1, 1. Colocar vírgula no mesmo lugar. 3 menos 0, 3. Então, essa resposta vai ser quanto? Vai ser o 3,11. Aí você precisa ter cuidado. Como os sinais são iguais, qual sinal a gente vai considerar? O do mais ou o de menos? Vamos considerar o de menos, porque o número maior é 3,24. Então, será menos 3,11. Simples assim. Espero que tenham entendido, mas se não entendeu, não se preocupe. Temos um novo exemplo logo em seguida. Vamos efetuar essa diferença. Quanto é 3,48 menos 1,121? Qual é o primeiro passo? Ver quem é maior e quem é menor. Nesse caso, o maior é 3,48. Então, vamos colocar o 3,48 em cima. Lembrar de colocar vírgula abaixo de vírgula é fundamental também. E colocar um número que está faltando, que no caso é 1,121. Vocês lembram que colocar zero depois da vírgula não faz diferença? Então, é isso que a gente vai fazer também, para que os dois números tenham a mesma quantidade de algarismo. A gente colocou o zero aqui depois do 48. E vamos, então, efetuar essa diferença. 0 menos 1 não dá. O que a gente faz? Pega 1 emprestado para formar 10 e aqui, em vez de ficar 2, fica 3. 10 menos 1 dá 9. 8 menos 3 dá 5. 4 menos 1 dá 3. A vírgula tem que abaixar. 3 menos 1 dá 2. Agora a gente lembra do que aprendeu lá com o jogo de sinais. E como os sinais são diferentes, a gente vai conservar o sinal do número maior, que nesse caso o sinal é de mais mesmo. Então, a resposta é 2,359. Me diga se não é fácil. É tão fácil que você já deve ter deixado o like para mim. E como prova, se vocês entenderam ou não, eu gostaria que vocês fizessem esse exemplo. Aqui envolve as duas operações, subtração e soma. Pegue o caderno, faça aí e daqui a pouco a gente confere a resposta. E aí, tentaram? Conseguiram? Espero que sim. A resposta nesse caso é 1,103. Deixa nos comentários se você conseguiu ou não obter a resposta correta, porque agora a gente já vai para uma nova operação. E que operação é essa? É a multiplicação de números decimais. E como é que a gente faz, professor? É simples. Nós vamos multiplicar como se não tivesse vírgula. E depois a gente faz a contagem dos números depois da vírgula. Como assim? Vamos inicialmente por partes. Vamos fazer esse produto. Eu prefiro colocar embaixo o número que tem menos algarismo, que é o 1,2, mas você pode colocar o outro também. Então, eu vou fazer 0,24 vezes 1,2. Aqui não tem necessidade de colocar a vírgula abaixo de vírgula, tá? Era só na soma e na subtração. Vamos efetuar, então, o produto normal. 2 vezes 4 é quanto? É 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0.
Deixa uma casa e comece a multiplicar agora o 1. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 0 não precisaria nem colocar, mas eu coloco. Vamos somar e vai dar quanto? 8, 8, 2 e 0. Essa é a resposta? Não. Agora você vai contar quantos números tem depois da vírgula em cada um dos números. Nesse número de cima, tem quantos números após a vírgula? Tem o 2 e tem o 4, então tem 2. E no de baixo, tem apenas o 2 depois da vírgula, então tem 1. Então você soma, 2 mais 1 dá 3. Então você precisa, no resultado, deixar 3 números depois da vírgula. Então vamos contar. 1 número, 2 números, 3 números. Então a vírgula fica aqui. Então a resposta é 0,288. Me diga se não é fácil. Mesmo assim, se restou dúvida ainda, temos um novo exemplo. Agora, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer essa multiplicação. Nesse caso, eu prefiro deixar embaixo 3. Então, bora fazer 3,01 vezes 3. Quanto vai ser isso? Vamos multiplicar como se não existisse vírgula. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 3 dá 9. Essa é a resposta? Claro que não. Vamos contar quantos números tem depois da vírgula em cada um dos números que foram usados. Nesse primeiro, nós temos quantos números depois da vírgula? Temos 2, o 0 e o 1. Então, temos 2 números. E no de baixo, temos quantos números depois da vírgula? Nenhum. Nem vírgula nós temos. Então, 2 mais 0 dá 2. Precisamos deixar 2 números depois da vírgula. Então, é o 3 e o 0. Então, vamos colocar a vírgula aqui depois do 9. Então, a nossa resposta é 9,03. Diga se não é fácil. Claro que sim. É tão fácil que agora já podemos ir para a nova operação. Qual é a operação que está faltando? A divisão de números decimais. E não faça essa cara, vai ser fácil do mesmo jeito. Até porque você já aprendeu a dividir números naturais. Caso ainda não tenha aprendido, veja o vídeo que eu deixei sobre divisão de números naturais e depois retorne para aqui. Até porque aquilo que nós aprendemos lá será fundamental aqui. Então, o que é que a gente faz? A regra é simples. Você vai fazer o dividendo e o divisor ter a mesma quantidade de algarismo depois da vírgula. Vamos montar a continha inicialmente. 1,2 dividido por 0,02. No dividendo, tem quantos números depois da vírgula? Tem 1, tem apenas o 2. E no divisor, tem quantos números? Tem 2 números. Como é que faz para a gente manter essa igualdade? A gente não pode simplesmente apagar um número aqui do divisor, mas a gente pode acrescentar 0 aqui no dividendo, que não vai alterar esse número. Então, a gente pode acrescentar um 0 para então ficar 2 números depois da vírgula, tanto no divisor quanto no dividendo. E quando a gente consegue isso, a gente pode efetuar a divisão como se essa vírgula não existisse. Então, o que a gente precisa fazer agora é dividir 120 por 2, até porque esse zero antes de um número não vai fazer também diferença. Então, precisamos fazer 120 dividido para 2. Vamos fazer com calma. Vamos pegar 2 números, porque um só não é suficiente. 12 dividido para 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Faz a diferença, vai dar 0. Abaixa o 0. Só que quando abaixa o 0 não dá para dividir. Então, o que a gente faz? Acrescenta um 0 no quociente. Então, a resposta é 60. Me diga se não é fácil. Se você entendeu divisão, com certeza vai entender divisão de números decimais. Até porque eu trouxe um novo exemplo. Vamos fazer essa divisão agora. 2,036 dividido por 2,1. E agora, a gente precisa acrescentar algum zero? Precisa. Onde? No dividendo ou no divisor? A gente vai acrescentar onde tiver menos algarismo depois da vírgula, que nesse caso é no divisor. Quantos números a gente acrescenta? 2, no caso 2 zeros. Então, o nosso número, na verdade, vai ser 2036 dividido por 2100. Então, a gente pode efetuar a divisão como se não existisse a vírgula. Só que esse número que está aqui no dividendo é menor do que o do divisor. O que a gente faz? Acrescenta um zero no dividendo e acrescenta um zero e uma vírgula no quociente. E agora, qual é o próximo passo? Vamos fazer, então, essa divisão. Quanto é 20.360 dividido por 2.100? Observe que deu um número bem alto. Então, eu acho que aqui deve ser um 8 ou um 9. Será que é um 9? Não sei. Vamos testar o 9? 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 2 dá 18. Quanto vai dar aqui? Vamos fazer. 0 menos 0 dá 0. 6 menos 0 dá 6. 13 menos 9 dá 4. Aqui baixou 1, né? Ficou 9. 10 menos 9 dá 1 e abaixa o 0. Então, a nossa escolha foi correta. Se você quisesse obter um número mais preciso, já que a gente obteve apenas 0,9, está uma aproximação muito ruim ainda,
a gente poderia acrescentar um zero aqui e continuar dividindo. Mas esse não vai ser o meu caso, porque a nossa ideia inicialmente é aprender a dividir números decimais. Essa divisão aqui você já aprendeu a fazer em outra aula. Então, essa divisão é aproximadamente, esse é o símbolo de aproximadamente, 0,9. Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado, mas não fuja ainda. Sabe por quê? Porque agora é a sua vez. Faça aí esse produto, coloca aqui o resultado, faça aqui essa divisão e coloca aqui o resultado. Pause o vídeo e daqui a pouco veja se você acertou ou não. Espero que tenha tentado e espero que tenha acertado. E se por acaso você gostou do vídeo, manda para alguém que precisa aprender essas 4 operações com os números decimais. Bons estudos, até a próxima aula!